E eu começo chamando o Sidney Rezende lá no Rio de Janeiro. Inclusive, né, Sidney, não poderíamos começar de um jeito diferente a não ser repercutindo essa situação. Por isso, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Sidney, bom dia a todos, à sua disposição. Aliás, pessoal, eu quero deixar bem claro que a qualquer momento, com novas informações, a gente pode interromper o quadro, ir com as informações ao vivo e voltamos para a nossa discussão aqui, tá bom? Sidney, você está no Rio de Janeiro, conhece bem o Rio de Janeiro e também as situações e desafios enfrentados pelas populações que estão nessas comunidades. Como que você vê mais um desabamento de prédio em uma comunidade que há anos também é ali controlada pela milícia do Rio, como bem disse para a gente o Leandro Rezende, e a exposição dessa população com autoridades que entram, que saem e que não conseguem de fato oferecer uma segurança ou algo que possa melhorar a vida dessa população? Evandro, existe uma expressão já muito antiga que diz o seguinte em relação ao Rio de Janeiro: favela não é problema, favela é solução. Mas a favela é fruto do problema também. O que acontece no Rio de Janeiro? Existe um plano diretor já há anos para ser votado e há anos ele é discutido perifericamente na Câmara de Vereadores e parece que esse ano esse plano diretor pode sair. E a pandemia acabou atrapalhando tudo isso. Esse plano diretor daria um certo norte, um ordenamento urbano no sentido de você alcançar esse ordenamento urbano. Eu vou dar algumas informações para que os nossos telespectadores de todo o Brasil entendam a situação peculiar que estamos vendo agora nessa imagem. Você pega a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, um dos lugares mais lindos do mundo, e todos nós já apreciamos aquelas belezas, né, através da praia e as características ali da vegetação e tudo mais. Quando foi planejada a Barra da Tijuca, com um planejamento urbanístico de Lúcio Costa, com essa assinatura de quem fez o aterro do Flamengo, que ajudou a fazer Brasília, foram construindo os prédios que nós vemos hoje, esse belíssimo bairro, né, da classe média alta. Só que não se fez saneamento básico. Não se tem estrutura ali. Você pega a Rocinha, que é um dos lugares onde se pode dizer uma favela das mais populosas do nosso continente e do mundo. Existem construções, Evandro, ali na favela da Rocinha, que elas estão fincadas na terra, sobre a montanha, sobre o morro, de 1 metro, 1,5 metro. Então, é 1 metro, 1,5 metro mesmo as fundações, o que indica que um dia, existindo uma chuva muito forte, existindo um deslizamento, ou existindo, como aconteceu agora, por razões que vão ainda ser investigadas pela perícia, que algumas dessas habitações, se elas venham a cair, elas vão deslizar. É uma área montanhosa. Pegue-se o caso aqui da Rio das Pedras. Rio das Pedras ali nasceu e se multiplicou porque os trabalhadores começaram a ajudar a construção da Barra da Tijuca. Como os prédios demandaram muito interesse de quem morava, por exemplo, no bairro da Tijuca, um bairro mais conservador, quem morava na Zona Norte tinha dinheiro, tinha capital e queria morar perto da praia, viu que tinha condições dentro do que valia ali o dinheiro do seu bolso e começaram a comprar apartamentos na Barra da Tijuca. Consequentemente, mais demanda, mais trabalhadores, mais operários. Onde eles morariam? Perto do trabalho. E eles começaram ali, então, a aumentar a população em Rio das Pedras. Vendo que aquilo lá estava crescendo rápido demais, alguns ex-policiais militares e policiais da ativa da época também, década de 70, 80, iníciozinho de 90, eles constituíram milícias. Então, egressos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, até das Forças Armadas nacionais. Eles começaram a ver que ali era um bom negócio. Então, é um dos lugares onde a milícia atua totalmente. Você não vai ver ali ninguém aparecer com um fuzil sobre um prédio desses que a imagem agora está mostrando em divisão de tela com a minha fala. Não vai ter, porque ali não tem tráfico de drogas. Eles foram combatidos por estas milícias. E a milícia cobra por esse serviço de toda a ordem. Cobra pela energia elétrica que lá chega, cobra pelo botijão de gás, cobra semanalmente dos empresários. Então tem um comércio lá que cresceu, tem área habitacional. Mas se você reparar, a Rio das Pedras não é um dos lugares mais pobres do Rio de Janeiro. Por mais que nós tenhamos esta compaixão e tenhamos que entender que existem pessoas que vivem em condições mais precárias em comparação a vizinhos ali na Barra da Tijuca, como eu disse, classe média alta, concretamente você vê que ela tem um traço urbanístico, né? Ela tem uma demarcação, diferentemente de outros lugares que são lugares onde existem amontoados. Alemão, Favela do Batã, em Realengo, a Maré, que são lugares que têm até 5 bairros, né, convivendo em diferentes nuances ali. Ali também, estamos vendo essa imagem, Rio das Pedras, você tem um lado mais rico.
né? Em 1998 até 2002, o prefeito César Maia, que foi prefeito algumas vezes da cidade, ele desenvolveu o Favela Bairro, que era um processo urbanístico muito interessante, que deu certo em alguns lugares, melhorar a qualidade de vida de quem morava, sem precisar retirar a pessoa desses lugares, né, para outros lugares. Então, isso foi feito. Prédios novos, com boas acomodações, dentro das regras urbanísticas. Agora, estamos vendo ali, não é isso. Daqui a pouco vai ter uma imagem que vocês estão mostrando em sequência e vai ampliar, né? Essa imagem vai mostrar que atrás do prédio que desabou, você tem um outro prédio que eu contei aqui de aproximadamente 5 para 6 andares. Atrás. Nós vamos ver daqui a pouquinho com o vagar da apresentação da imagem. Este prédio, ele está um pouco estufado, né? Porque certamente estes 5 andares foi construído dentro do modelo do bolo, né? Em que você bota ali uma massa, depois você bota o creme, depois você bota o chantilly, depois você bota, né, as várias camadas do bolo de casamento, né? Em algum momento pode ter também ali um desabamento. E só para fechar, Evandro, essa primeira apresentação minha, existem habitações no Rio, inclusive ali, inclusive na Muzema, inclusive na Rocinha, que tem prédios de mais 10, 12 andares que não tem elevador. Só tem escada e não tem nenhuma escada adicional de socorro em caso de incêndio por lá de fora. Naqueles prédios que a gente vê nos filmes americanos, né? Seria uma alternativa, já que não tem elevador. Essas construções foram subindo e o poder público foi permitindo que isso acontecesse. Porque é muito difícil o poder público chegar até lá e mandar embargar uma obra dessa. Não chega, porque tem milícia, porque tem traficantes. Sidney, eu quero até atualizar uma informação. A gente estava acompanhando a saga dos bombeiros para tentar resgatar uma mulher que estava debaixo dos escombros, com a qual eles estavam conseguindo se comunicar desde o início dos trabalhos. E agora há pouco, os bombeiros conseguiram, então, retirar essa vítima debaixo dos escombros. Uma mulher que, segundo o comando do Corpo de Bombeiros, estava com fraturas muito graves ali, principalmente no quadril e nos braços. Essa mulher foi resgatada com vida, então, e levada para o Hospital Miguel Couto, que fica ali no Leblon, na zona sul aí do Rio de Janeiro. Então ela não vai para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, como foram as outras 3 vítimas, que são 2 mulheres e um homem que estão sendo acompanhados e estão estáveis lá no Hospital Lourenço Jorge, mas sim para o Hospital do Leblon Miguel Couto para receber o atendimento necessário, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava muito machucada e, por isso, eles tiveram muito trabalho para retirá-la, porque precisaram fazer ali, seguir de uma forma muito minuciosa para retirar os escombros e também para socorrê-la sem que ela ficasse mais machucada, para que ela fosse socorrida em segurança. E essa mulher também disse aos bombeiros que um homem e uma criança que estavam com ela no prédio no momento do desabamento também estão debaixo dos escombros. Por isso esse trabalho continua. E inclusive, Sidney, né, ainda neste assunto, eu quero falar com você. O que resta às autoridades neste momento? Porque o que a gente percebeu conversando com muitas delas é que elas se apoiam muito na questão histórica do Rio, dessas construções serem históricas, para, tipo, esse problema aí não tem o que fazer, é histórico, a história construiu. Mas que desafio que fica e quanto tempo se levaria? Qual é o desafio a longo prazo, mas não só de uma gestão? Bom, Evandro, pela ordem, de curtíssimo prazo é de fazer esse socorro imediato. Essa senhora está sendo levada para o hospital correto. O Hospital Miguel Couto e Souza Guiar são os 2 hospitais que atendem a traumas, acidentes mais graves, é o caso dela. O Lourenço Jorge, que é na Barra da Tijuca, é mais perto, é para atendimentos mais leves. Então, isso aí é perfeito. Agora, não é só um problema histórico, não. Falta, de fato, o poder público fazer a sua ação contínua. Para você ter uma ideia, lugares grandes como esses não tem limpeza pública todos os dias, né? Em alguns lugares é dia sim, dia não. Então, acumula-se lixo em grande quantidade também, que traz doenças, traz problemas. Nem sempre se tem ali um serviço de energia elétrica oficial. A Light faz a instalação inicial e depois tem o chamado gato, né? Puxa-se energia daqueles lugares onde são e tem transformadores de concentração de energia para que se busque ali sem pagar energia elétrica adicional, esse tipo de coisa. Por isso tem tanto fio, tanta coisa. Então, quanto mais o poder público se tornar presente e mais gradativo
legislativo se desenvolver programas, primeiro, de serviço imediato e segundo, de planejamento urbanístico, seria a solução que podemos fazer, mas eu dei aqui alguns dos exemplos da própria Barra sem saneamento, própria Rocinha com problemas, Maré, Alemão e outros em igual situação. Eu diria que não tem solução no curto prazo, né? Não tem solução, a não ser ter um poder público que atente o seu olhar, a sua atenção para as pessoas mais pobres e mais modestas. Jamais aconteceria o que está acontecendo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, porque já se teria tomado providências. Na Zona Sul é onde moram as pessoas de melhor condição financeira, com maior poder aquisitivo e maior poder de pressão. Nós costumamos, no Brasil inteiro, a esquecer as comunidades mais pobres e permitir essas favelas que se multipliquem desordenadamente. Ou será que ninguém viu o que nós estamos vendo agora, se já tínhamos visto na Muzema, já tínhamos visto em outros lugares coisa semelhante? Então é preciso que o poder público se faça presente, que o prefeito frequente esses lugares, que os secretários da mesma forma, que as comunidades sejam retomadas para os moradores e não sob o comando de milicianos, milícias em geral e traficantes. É isso que tem que acabar. E esses milicianos e traficantes têm presença também nas casas legislativas, que geram outro problema. O Rio está muito complacente com o crime e convivendo com uma certa naturalidade. O resultado da ponta desse vírus é isso aí que estamos vendo. É que nem o coronavírus, né? É uma das coroas, uma das pontas do vírus, é essa aí. Sidney, a gente vai seguir nessa cobertura então, deixo claro que a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, mas eu quero discutir outros assuntos com você aqui também no Liberdade de Opinião. Ontem, a infectologista Luana Araújo prestou depoimento na CPI da pandemia, nós acompanhamos aqui ao vivo. A médica foi anunciada em maio para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, mas a nomeação dela foi cancelada 10 dias depois. Durante o depoimento, Luana fez críticas duras ao tratamento precoce e chegou a afirmar que a discussão sobre o tema equivale a decidir de que borda da Terra plana nós vamos pular, entre aspas. Vamos ver. O ministro Marcelo Queiroga é um homem da ciência. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Sidney Rezende, doutora Luana Araújo foi bem direta nas falas dela, né, sobre o tratamento precoce e até utilizou um termo aí, né, a terra plana, relacionada a muitos dos seguidores, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo. Como que você avalia essa participação dela na CPI? Ela teve tempo e condição de dizer o que pensa, isso é muito importante, e foi um encontro muito salutar, muito esclarecedor, diria até didático. A doutora Anísia Yamaguchi não teve esse mesmo tempo, eu critiquei aqui várias vezes, Evandro, essas interrupções, essas impossibilidades do depoente dizer com tranquilidade, né, e justificar um pouco a sua resposta, para não ser só sim ou não, que é uma coisa objetiva, mas ela nem sempre ela deve ser a melhor forma de você explicar as coisas. Mas deu para ver também uma diferença entre as duas, né? Uma pessoa, que é a doutora Anísia, defensora desse tratamento precoce, e a infectologista dando-lhes ali a sua visão sobre o tema. Por quê? Porque uma é oncologista, ela é especialista em câncer, a outra é uma especialista, pesquisadora nessa matéria. Tem uma diferença entre ambas querendo ajudar, querendo colaborar com sua expertise, com as suas competências, mas na verdade elas são diferentes nesse aspecto porque a matriz do conhecimento é distinta. Tanto é que a doutora Anísia passou vergonha, né, na fala dela em alguns momentos, porque ela não tinha elementos ali comprobatórios que justificassem e lastreassem o seu pensamento. Não bastava dizer que tem gente que defende isso ou pesquisa aquilo outro. Você tem que provar, tem que mostrar. Ciência é isso também. Pode ter discordância? Pode ter. Mas a ciência não é fé, não é eu acredito. Isso é fé, é vontade. É você pedir aos espíritos que ajudem a abrir os caminhos. Isso é fé e as pessoas têm o direito de tê-la. A outra coisa é ciência. Ciência é quando você se comprova, ou laboratório ou não, ou estudos, algo
até que talvez não seja palpável, não seja visível. E foi uma diferença muito grande. Ela brilhou ontem, viu? Ela brilhou e saiu uma popstar, vamos dizer assim. Lembrando até que ela é pianista, ela canta e tal. Ela tem assim, uma certa facilidade artística, vamos dizer assim. E explicou muito bem, jornalisticamente também e didaticamente, ela conseguiu um ponto de conciliação. E tem gente até que garante que ela votou no presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ela foi para o governo Bolsonaro para colaborar com o Ministério da Saúde a convite do ministro Marcelo Queiroga. Mas, infelizmente, ela recebeu um não e o ministro também, e a indicação não aconteceu. Ela deixou bem claro ali que os motivos especificamente não foram explicados a ela, mas que ela não teria passado no crivo na avaliação para de fato permanecer no cargo. E ao deixar claro que ela é contra o tratamento precoce, né, que ela acha ali um absurdo se discutir isso mais de um ano depois do início da pandemia, ela deixou pistas do possível motivo que a levou a não ser aprovada, então, né, pelo governo federal para permanecer nesse cargo para o qual ela foi anunciada? Evandro, vamos lá. É uma indicação de ordem pública, então acho que seria importante, se o ministro não sabe, acredito que o ministro Queiroga deva saber, né? Ele indica alguém e recebe depois um não, ele deve perguntar, mas tem um motivo, tem uma razão, a não ser que ele, de uma maneira muito assim, subalterna, né, tenha recebido aquela informação e não tenha perguntado. Ele deveria ter perguntado, então ele sabe. Se ele não perguntou, ele não sabe. Mas quem sabe, seja o ministro da Casa Civil, ou o presidente, ou quem seja da primeira instância do governo, deveria publicamente dizer a razão. Mas vamos ver o outro lado também. Um governo não é obrigado a ratificar uma indicação. O governo pode, até politicamente, achar que aquela pessoa não colaboraria com o trabalho que vai ser feito e pode vetar. Não está fora da órbita do governo e da lógica do governo essa atitude. Isso não está incorreto. Daí você dizer, olha, ela se tivesse permanecido seria melhor, ela ter saído foi uma pena, ou ela demonstrou conhecimento e capacidade, com certeza absoluta colaboraria. Isso é uma outra história e pode se discutir. Em relação à CPI, eu achei que foi muito bom se esgotar um pouco esse assunto cloroquina, porque não é a CPI da cloroquina, mas ficou muito claro que a ciência, a saúde e a ligação de conhecimento entre as várias agências e os vários centros de estudo que ajudam muito a combater esse vírus. É o conhecimento, o negacionismo, que é a tal da terra plana e ser pulada à borda, isso realmente não tem ajudado nada. E pior, hein? É possível que tenha matado muita gente e é isso que a CPI vai investigar. As omissões, eventuais crimes e as medidas corretas que podem permanecer e tudo mais. Compreendendo que o que se sabia há um ano é diferente do que se sabe hoje, mas que tem responsabilização, tem. E ficou muito claro que o governo demorar a compra de vacinas no ano passado é um prejuízo muito grande para o arranque necessário para a imunização da população. Patinamos ali, erramos ali e a CPI está identificando quem foram os responsáveis. Isso é importante, viu? Inclusive, o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, disse à CNN que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não é ouvido por ninguém no governo federal. Aziz justificou, viu, Sidney, essa afirmação usando como exemplo o anúncio da médica Luana Araújo para integrar a pasta, ou seja, anunciou, depois de 10 dias de trabalho, a nomeação da infectologista foi barrada. Na avaliação do parlamentar, o ministro Queiroga, discursa para o deserto. Ele usou esse termo, entre aspas, aí. Vamos ver. Eu vejo o ministro, infelizmente, discursando por deserto. Ele fala, mas ninguém ouve. O governo não ouve o ministro. Isso tem acontecido até na montagem da equipe dele. Ele tenta levar uma profissional preparada, formada nessa área, e ela nos diz lá que não tem ninguém nessa área no Ministério hoje, na área de infectologia. Então é muito complicado o ministro tocar aquilo que é necessário para o Brasil. Sidney, ministro Queiroga realmente discursa para o deserto, como disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz? Humildemente, eu me permito discordar do presidente Omar Aziz. Não acho que ele esteja falando para o deserto. Acho que ele é o ministro da Saúde, ele tem poderes para tomar medidas e colocar as coisas em outro rumo. Acho que estão em outro rumo com o ministro Queiroga do que estavam na mão do general Pazuello, que demonstrou realmente
eu vou até poupar palavras que me ocorrem agora, que seriam melhor para identificar isso, mas foi desastrosa na gestão do general Pazuello, no desconhecimento, enfim, vamos lá, todo mundo sabe aí os resultados, né? Então o ministro Queiroga, nesse sentido, é um homem identificado com a ciência, tem sido um bom comunicador, ainda que tenha praticado e pratique erros, é natural, faz parte da gestão, então eu não diria isso. Acho que o senador Omar, ele pintou um pouco exageradamente nas cores. Onde eu concordo com o senador é ele dizer realmente que há uma discordância absurda entre o que pensa os bolsonaristas, raízes, né, como se chama, ou o presidente da República, esse negacionismo do presidente, que não se vacinou ainda, o presidente que muitas vezes não usa máscara, o presidente que sai cumprimentando as pessoas, o presidente que incentiva aglomerações, o presidente que não é sensível ao ponto de poupar o general Pazuello numa manifestação e chamá-lo, ou permitir que ele vá ao palanque sem entender que ele é um general da ativa, cria lá um litígio com o Exército, briga com a China. Então, decididamente, o ministro Queiroga não está perfilado ao lado do presidente, porque eu não vi o ministro Queiroga fazer nada disso que o presidente anda fazendo. Tenho visto o ministro de máscara, tenho visto o ministro falar contra a aglomeração, tenho visto o ministro tentar atrair contratos para ter vacinas em profusão. Eu tenho visto essas iniciativas, não é? Então, eu acho que nesse sentido o senador Omar Aziz pintou um pouquinho mais nas cores, mas que há, lógico, um deserto que separa o que pensa o ministro do que faz o presidente da República, total, né? Falando em presidente da República, Sidney, em pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e televisão na noite de ontem, o presidente Bolsonaro reiterou a oposição a medidas restritivas, disse que elas são contra a Constituição e exaltou feitos de compra de vacinas e medidas da economia. Vamos ver. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não fechou igrejas ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. O nosso governo joga dentro das 4 linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Sidney Rezende, como você avalia o pronunciamento do presidente Bolsonaro? Evandro, anote aí esse discurso, porque já tem a íntegra na imprensa, né? Nós podemos pegar também no site da CNN. Guarda esse discurso, porque esse discurso ele vai ser útil na campanha eleitoral. Em que medida? Neste momento, o presidente fala como presidente, né? Os feitos do governo, ele é um portador de boas notícias, não vai dizer as coisas ruins, né? Então, ele pinça aqui e ali, faz uma edição, cria uma forma de olhar o mundo, né? E passa aquilo pronto, né? Bota o tempero dele e passa para frente. Na campanha, ele vai pegar todos esses elementos aí, esses parágrafos que nós vamos separar para depois estudar no futuro, e ele vai pintar as cores. Então, na campanha, ele vai, por exemplo, num palanque, ou vai fazer um discurso, ou vai dar uma entrevista, ele vai dizer o seguinte, ele usa uma palavra um pouco de baixo calão, ou um ataque qualquer, e encaixa essas defesas que ele quis colocar e colocou nesse discurso. Vai dizer o quê? Que o governo dele é um governo que fez mais do que os governadores, que o governo dele permitiu ir e vir, que ele alertou sobre economia, que é um governo que não deixa, a oposição não deixou ele trabalhar. Ele vai pegar tudo isso, vai pintar nas cores disso aí, fazer uma narrativa de campanha eleitoral e vai para jogo. Então, tudo isso já é a preparação de discurso para mais adiante. Então, nós devemos ver esse discurso, interpretá-lo em conjuntura, quer dizer, agora, mas sabedores que ele só vai ser utilizado e desdobrado depois. A primeira interpretação é que boa parte dos brasileiros não gostaram, porque nós tivemos panelaço aí no Brasil, no país todo. Então, quem acompanhou, assistiu o pronunciamento e não gostou, foi para a janela bater panela. Estes vão para a campanha eleitoral e vai para a disputa. Quem está fechado com o presidente pode falar que noite é dia, dia é noite, que sol é lua, que a terra é plana, o que quiser falar. Que vai continuar fechado com o presidente e vai para a rua também. Então nós vamos ter uma disputa de narrativa? Sim. Uma disputa de interpretação da realidade? Sim. E eleição é emoção, gente. Eleição não é razão.
quem souber equilibrar melhor conhecimento e informação, que é a razão, com o que estiver como uma antena para ser captado no momento certo, ganha a eleição. Aliás, o G7, né, que é aquele grupo da CPI da pandemia que inclui 7 senadores independentes, tem também os senadores de oposição. Esse G7 ele se manifestou sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro e afirmou que a reação do presidente quanto à compra de vacinas chega tarde demais. Usou esse termo aí, Sidney. Como que você avalia esse pronunciamento e se de fato foi tarde demais a reação para as vacinas do presidente e, consequentemente, do governo federal, do Ministério da Saúde, de todos que estão debaixo do chapéu dele? Não falarei de ciência agora, não. Falarei de crença. Eu acredito que nós teremos uma vacinação de 75% dos brasileiros até o fim desse ano. Se será em outubro, como quer o governador Dória em São Paulo, se será em dezembro, como já disse o ministro Queiroga. Eu acredito que sim, nós teremos várias opções, além dessas que já estão disponíveis, das vacinas que estão programadas para chegar, além dessa iniciativa de se fabricar aqui pela Fiocruz, por exemplo, e isso com chegada possível, né, de uma boa quantidade de doses em outubro. Isso tudo nos dá uma crença de que possamos chegar a esta marca. Mas poderíamos ter chegado há muito mais tempo se de fato, lá atrás, no ano passado, a CPI demonstra isso, gente. É questão de se ver a realidade. Eu sei que às vezes tem uma pequena minoria entrando nas minhas redes sociais, né, discordando, ponderando. Ah, mas não tinha autorização da Anvisa, não tinha isso, não tinha aquilo. Gente, não dá para a gente discutir em bases que não sejam dentro da realidade, né? Então, a questão objetiva, lá atrás, no ano passado, o governo foi claudicante, não apostou que teríamos um problema que tivemos. Boris Johnson, no Reino Unido, também achou da mesma forma, que seria de fato uma gripezinha, um fenômeno rápido, não chegaria ao momento em que nós estamos com a possibilidade de aumentar e ultrapassar 500 mil de brasileiros breve, já nesse mês de junho. Então, quem avaliou dessa forma e errou, mas reajustou, pegou lá a cauda do cometa da vacinação. Quem demorou demais e deixou para 2021, é o caso do presidente, realmente é um pouquinho tarde para isso. Mas ainda tem esperanças que se a gente conseguir com máscara, álcool em gel, evitar aglomeração e se cuidar, nós temos condições de chegar fortes para tomar vacina até o final do ano, até outubro, e sair dessa. Eu, de fato, acredito que aí se dá um certo acerto na matéria. Mas já podíamos ter saído disso há mais tempo e muitas pessoas talvez não tivessem morrido se a decisão certa fosse tomada lá atrás. E Sidney, inclusive no pronunciamento ele fala também sobre as medidas restritivas, né, que ele não apoiou. Mais uma crítica aí, claro, aos estados que adotaram essas medidas restritivas, independentemente do gosto ou não do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive tentou reverter isso várias vezes, Evandro, no Supremo Tribunal Federal. Pode falar. Se você me permite, Evandro, a doutora Nise Yamaguchi, ela comentou que era favorável a ter lockdown em algumas situações. Ela foi clara e ela é defensora do tratamento precoce, consultora informal do presidente, respeitada pelos bolsonaristas, pessoa popular, conhecida já de há muito tempo na área da medicina, integra vários institutos, né? Várias associações médicas e ontem também se colocou também uma visão muito clara sobre como se combater essa doença, ainda que não se tenha uma medicação precisa. Gente, medicações, remédios em geral, eles podem e devem ser utilizados, quando não especificamente para o que o remédio é feito, conforme a situação. Você vai cuidar de um hipertenso, não é? Uma pessoa idosa, hipertensa, que tem Covid, e vai tratar de um jovem que não é hipertenso, não tem nenhuma doença cardiopata, não tem nenhum problema cardíaco, por exemplo, é diferente. Então é possível que se use medicações distintas, o médico estudou, tem capacidade, tem conhecimento, tem preparação para tomar a decisão num caso ou no outro. Então, em relação ao lockdown, o presidente vai se isolando nesta matéria. Nós já tivemos belíssimos exemplos aí no mundo de cidades que optaram por um lockdown não muito longo e obtiveram muito bons resultados. Aqui no Brasil mesmo já se tem exemplos desta ordem. E nós teremos, viu, Evandro, se tiver uma terceira onda fortíssima, como se imagina, outras cidades que vão ter que optar por essa matéria, por essa atitude, porque senão vai estrangular a rede e não vai ter CTI, UTI para as pessoas que, em quantidade, vão até o hospital em busca de socorro. Você tem tempo para mais um tema? O último? Estou à sua disposição, mas imagina. Eu quero falar sobre esse anúncio feito pelo governador João Dória, Sidney, de que todo mundo vai estar vacinado até 31 de outubro, todos os adultos, né? Isso mexe bastante
com a esperança de todos que moram no estado de São Paulo. Só que para isso ele teria que dobrar o número de pessoas vacinadas por dia. Você acredita que isso seja possível, Sidney? Porque a hora que chegar lá na frente, se o pessoal não tiver vacinado, vai ser uma revolta grande, né? Principalmente num tema que é tão esperado por todos. Eu fui ver aqui nos apontamentos, Evandro, o seguinte: a Espanha aplicou a primeira dose em 18 milhões de pessoas no mesmo período. O Reino Unido conseguiu realizar a primeira aplicação em 39 milhões em 6 meses. O governador Dória, temos e podemos ter várias críticas a ele. Algumas nós já até fizemos aqui no Liberdade de Opinião no passado, quando você até não estava aqui como apresentador, mas nós já falamos sobre isso. Mas se não fosse a iniciativa do governador de São Paulo em busca de acordo com a Sinovac, trazer Butantan para isso e trazer Coronavac ser real, né, para o país, nós não teríamos o percentual de vacinação que tivemos com a Coronavac. Teve um tempo que era só ela mesmo que estava imunizando brasileiros. E ele dizia que em janeiro, no aniversário de São Paulo, teria-se condições, mesmo não tendo ainda naquele momento autorização da Anvisa, de fazer a vacinação. Em geral, o governador acertou, o que dá crédito a ele, que ao dizer que vai fazê-lo agora, nessa data que você está nos informando até outubro, até 31 de outubro, isso possa acontecer. Tomara que ele esteja certo. Acho que ele é responsável o suficiente para cumprir o que está falando. No entanto, se ele errar ou se ele não conseguir, você tem toda a razão. Ele vai ser cobrado e será muito ruim um segundo semestre, a menos de um ano de uma eleição no ano que vem, né, ter um caso como esse de um governador ter que explicar e desdizer algo que ele prometera, né, no mês que estamos aí, no mês de junho. Mas ele é responsável o suficiente. Acho que nesse sentido, esse mérito a gente tem que dar a ele, que a Coronavac está aí como uma das opções. Se não fosse a iniciativa do governador de São Paulo, nós teríamos aí muito menos brasileiros vacinados. Tem que se dizer o certo, né? E a verdade dos fatos. Sidney, muito obrigado pela conversa de hoje e eu te espero amanhã aqui. Ô, Evandro, muito obrigado. E você não sabe a alegria que eu tive ao você, a CNN, convidarem aí para hoje para Gisele Soares, que fez com o Thiago Anastácio um belo quadro durante muito tempo na CNN, e hoje ela vai brilhar. Nós vamos discordar com certeza absoluta, eu vou acompanhar a fala dela, mas nós vamos tentar dar uma demonstração de elegância, de qualidade, de competência, que é tudo que ela tem. Então, estou muito feliz, eu acho que nós vamos agora aumentar o sarrafo com a entrada dela, vamos elevar a qualidade, hein? Uma alegria. Já fui mediador desse grande debate aí com Gisele Soares e Thiago Anastácio. Também estou feliz de poder conversar, divergir, discutir os assuntos com ela. Obrigado, Sidney. Boa semana, bom fim de semana. Mas, Evandro, com ela vai ser mais fácil. Com ela vai ser mais fácil, e hoje vai ser mais fácil do que você fazia antes, porque era um outro formato, né? Mas hoje a gente tem que conseguir aprofundar um pouco mais. Vai ser uma felicidade. Desculpa te interromper. Vamos lá. Imagina, bom descanso para você aí. Fique de olho. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.